Imagine que você descubra uma ilha e esta ilha está cheia de recursos para você explorar. Imagine que você vai explorar esta ilha, pegar esses recursos para construir uma civilização. Daí você constrói estradas, você constrói aldeias, você constrói cidades, com o intuito de expandir essa sua civilização. Mas você não está sozinho. Existem pessoas presentes nessa ilha com o mesmo objetivo que você, expandir sua civilização. Essa luta de expansão de civilização é a narrativa do jogo chamado Catan, um dos jogos mais importantes da história da humanidade e considerado o jogo do século XX por muitas pessoas. Então, nesse vídeo, a gente vai abrir essa caixa e vamos olhar, analisar e explorar os componentes presentes no jogo Catan, ok? Então, vamos nessa. Bem, pessoal, eu decidi gravar esse vídeo mostrando os componentes desse jogo porque, apesar de ser um jogo extremamente conhecido no mundo todo, ter vendido dezenas de milhões de cópias pelo mundo afora, ele não é um jogo muito conhecido aqui na nossa região. Isso porque a nossa região não tem uma cultura de jogos de tabuleiro, como no Brasil também não tem. Então eu acho importante a gente entender e explorar um pouco sobre os componentes dos jogos, principalmente esse jogo que é um jogo tão conhecido e tão importante para a cultura dos jogos de board game atual. Então vamos abrir ele, né? Bem, esse jogo, como eu falei, foi elaborado, né, em 1995, ganhou vários prêmios, inclusive um prêmio que é chamado de o Oscar dos jogos de tabuleiro, que é um prêmio lá na Alemanha, né? Eu vou colocar o link aqui do nome do prêmio, não estou lembrado de cabeça como é. E ele foi inicialmente comercializado no Brasil através de Grow, e a Devir comprou os direitos e hoje ele é comercializado pela Devir, certo? Ele é um jogo aqui de acima de 10 anos. Pode jogar de 3 a 4 jogadores e ele dura em média 1h30, certo? Então vamos abrir ele. Vamos ver. Aqui, se você está vendo, aqui tem algumas expansões, né? Existe aqui o jogo Catan para crianças, né? Com a faixa etária menor de 10 anos. Aqui tem suas expansões, né? Catan Mercadores e Bárbaros, não sei se vocês estão conseguindo ver. Catan Navegantes, Cidades e Cavaleiros. Então aqui tem essas expansões e tem aqui a quantidade de tempo e a complexibilidade do jogo, tudo aqui detalhado, ok? E aqui vem aqui os componentes e as regras do jogo. Aqui, moto barulhenta dos infernos. Bem, aqui tem um resumo das regras, basicamente. E aqui vem as pecinhas, né? Opa, já acabei de tirando uma. Essa pecinha aqui, ela é mais ou menos um resumo, né? De quanto vale determinadas construções que você almeja fazer. E aqui, ó, são as peças de terreno, esses hexágonos, certo? Que você vai pegar os recursos. Aqui é o deserto, não tem recurso nenhum. Então os recursos, eu não estou lembrado de cabeça, mas são madeira, tijolo, ovelha e palha. Também tem pedra. Então esses recursos são aqui nesses locais, onde você está vendo nesses hexágonos aqui. Okay? São os recursozinhos. São os recursos que você encontra na ilha. E aqui a gente também tem essas peças com o objetivo, né, de descartar ela e formar a ilha. Então esses tiles vai ficar aqui, ó, em volta dessa ilha, que é como se fosse um hexágono, o formato da ilha. Ok? Aí aqui a gente tem as cartas, ó, são muitas cartas, umas cartas pequenininhas, bem bonitinhas.
Vai abrir. Não sei se vocês estão conseguindo ver com qualidade. E aqui são algumas peças. Vou abrir. Bem, aqui tem as cidades, né? E as aldeias. As cidades e as aldeias. No início você acha até bem semelhante elas, mas você começa, se você observar bem, você consegue distinguir as cidades e as aldeias com facilidade. Ok? E aqui está as estradas. Ele vem com 2 dados. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Um dado vermelho, né, e um dado amarelo. E você vai jogar os dados e de acordo com o resultado dos dados, você pode pegar determinados recursos para você construir suas estradas, suas aldeias e suas cidades. E tentar desenvolver e explorar a sua civilização. E o objetivo, se eu não me engano, é quem construir uma determinada quantidade de pontos. Se eu não me engano, 10 pontos. A cidade vale um determinado ponto, a aldeia vale um determinado ponto. Se você fizer 10 pontos, né, expandir sua civilização e conseguir 10 pontos, você ganha. Então é basicamente isso aqui o jogo, tá certo, pessoal? Ele é um jogo que tem expansão, ele joga entre 4 a 3 jogadores, 3 a 4 jogadores, né, mas tem expansão que você pode aumentar até para 6 jogadores. E como eu disse, é um jogo extremamente importante e relevante para a história dos jogos de mesa e jogos de tabuleiro. Bem, pessoal, não vou explicar aqui as regras para vocês, eu só quero que vocês vejam como é o jogo montadinho, tá certo? Para vocês terem uma ideia como é que fica mais ou menos o jogo, ok? E ver aqui os componentes com mais clareza do que foi mostrado. Olha aqui, ó. Aqui está a vila, tá certo? Aqui está a cidade e aqui estão as estradas, ok? Aqui são as cartinhas, que são os recursos, né? Aqui a madeira, a argila, o minério, as cartas de desenvolvimento, a lã, né, que dá para a ovelha, e o trigo, ok? E aqui são os territórios, que são o hexágono. E aqui a ilha montadinha, certo? A ilha que a gente denomina como Catan. Você está vendo esses homenzinhos aqui de preto? Bem, esses são os ladrões, que eu esqueci de falar. Os ladrões, ele é ativado quando você tira 7, certo? Você joga aqui os dados. E se você tirar 7, você ativa os ladrões e coloca no território que você desejar, ok? Então, como é que a gente pega esses recursos? A gente rola os dados, por exemplo. Eu tirei 7, aí no caso eu vou mexer com os ladrões, vou colocar no território onde eu quero. Tiro 6, né? 6. Aí aqui, ó, 6. 6, esse território aqui ele vai dar argila. Então, o que acontece? Como aqui a cidade tem uma aldeia, uma tribo vermelha, então essa tribo aqui vermelha, ou esse colono vermelho, ele vai receber o quê? Argila, ok? Tem outro número 6 aqui? Tem. Aqui, ó, na aldeia branca. Então, a aldeia branca vai receber o quê? Vai receber ovelha, né? Que é a lã da ovelha. Então, ele vai receber aqui uma carta de lã, ok? Tem mais outro número 6? Não tem. Então, é basicamente isso. Eles vão recebendo recursos e a partir desses recursos que eles recebem, eles vão desenvolvendo, né? Construindo cidade, construindo estrada, né? Que não vale nenhum ponto, que é construído com uma madeira e uma argila. Ele pode construir uma aldeia, que é, no caso, construída a partir de uma argila, uma madeira, um cereal e uma lã. E aqui a cidade, que é construída por 3 minérios e 2 cereais, ok? E também ele pode construir também uma carta de desenvolvimento, com um cereal, uma lã e uma argila. Então é basicamente isso. Eles constroem, desenvolvem a cidade e vão ganhando pontos. Aqui, ó. A estrada não vale nenhum ponto, a aldeia vale 1 ponto, a cidade vale 2 pontos
Carta de desenvolvimento vai depender da carta de desenvolvimento, quantos pontos ela pode dar, tá certo? E no final, quem tiver maior pontuação, se eu não me engano, acima de 10, ganha o jogo, ok? É basicamente isso. Pois é só isso, pessoal, o vídeo. Espero que vocês tenham achado interessante esse jogo. É um dos clássicos dos jogos de board game, dos jogos de board game moderno. E qualquer dúvida, pessoal, só é me procurar. Valeu e até mais!